Salve, nobres e nobrezas, aqui quem fala é Michael José, trazendo mais matemática para vocês. Hoje estamos de volta ao livro Pathfinder for Olympiad Mathematics, do Vikas Tiwari e o VC Chan. Então, convido vocês a se inscreverem no canal para acompanhar os nossos outros problemas. Temos questões de vestibular, audiolivros e matemática olímpica. De vez em quando eu jogo um xadrez também, mas isso é para quem gosta. E, sem mais delongas, vamos à nossa questão. Questão 5 do capítulo 1. Se A, B, C, D e E são todos os zeros do polinômio 6x à quinta, mais 5x à quarta, mais 4x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 2x mais 1, calcule o valor do produto de 1 mais A com 1 mais B, com 1 mais C, com 1 mais D, com 1 mais E. Convido vocês a pausarem o vídeo e resolverem por si próprios. Bom, então vamos começar aqui a nossa análise da questão. Primeira coisa que chama a atenção é esse polinômio. Eu vou chamá-lo de P de x. Então eu vou escrever aqui que P de x é 6x à quinta, mais 5x à quarta, mais 4x ao cubo, mais 3x ao quadrado, mais 2x mais 1. Até aqui nada demais, só dei nome ao polinômio. Uma coisa que nos chama a atenção, isso para quem já tem um pouco mais de conhecimento e experiência e sabe que são derivadas, que esse polinômio aqui é uma derivada. Ele é a derivada do polinômio, eu vou colocar aqui derivada em relação a x, do polinômio x à sexta, mais x à quinta, mais x à quarta, mais x ao cubo, mais x ao quadrado, mais x mais 1. Que para quem também está familiarizado, eu posso dizer que é um polinômio ciclotômico e posso escrever ele da seguinte maneira: derivada em relação a x de x elevado a 7 menos 1 dividido por x menos 1. E a partir daqui eu poderia até esboçar uma solução envolvendo as propriedades que correlacionam as raízes de um polinômio com as raízes da sua derivada. Mas não é esse o caminho que nós vamos seguir. Só comentei mesmo como curiosidade. Quem tiver o interesse que siga esse caminho, coloque aí nos comentários pra gente. Para resolver essa questão, eu preciso dar um jeito de correlacionar esse produto com um polinômio P de x. Num primeiro momento eu não sei como fazê-lo, já que eu não conheço essas raízes e tentar resolver uma equação de quinto grau seria muito difícil. Eu até poderia tentar resolver se eu encontrasse alguma ferramenta, tal como aquela expressão de derivada de polinômio ciclotômico que a gente viu ali anterior, mas de toda maneira isso não parece promissor para a gente. E como tudo na vida, principalmente em Olimpíadas de Matemática, o nosso conhecimento básico é o que nos salva. Então vamos resgatar lá atrás os nossos conhecimentos de polinômio. Existe uma propriedade fundamental, um teorema fundamental, que diz o seguinte: se P de A é igual a zero, então x menos A divide P de x. Aqui é o teorema do fator, né? Sempre que um número é raiz de um polinômio, então x menos aquele número vai ser um fator do polinômio. Outro teorema que a gente pode lançar a mão e que está no nosso conhecimento básico de polinômios é o seguinte: se o grau de um polinômio é n, então ele tem que ter no máximo n raízes reais. Se for complexas, eu garanto que ele sempre terá n, mas do contrário, ele tem que ter no máximo n raízes reais. A gente representa o grau de um polinômio com o mesmo símbolo da derivada parcial. Então, se o grau de um polinômio P de x é n, então P de x tem no máximo n raízes reais. Analisando então esse segundo teorema, eu posso observar o seguinte: o meu polinômio P de x tem grau 5 e logo ele tem no máximo 5 raízes. Só que aqui me diz que A, B, C, D e E são todos os zeros, então eu sei que todas as raízes deles são A, B, C, D e E. Agora eu vou juntar essa informação com o primeiro teorema, que diz que se um número é raiz do polinômio, então o polinômio é divisível pelo x menos aquele número, para concluir o quê? Que o meu polinômio P de x, ele é uma constante, no caso 6,
que multiplica todos os fatores x menos as suas raízes, já que eu tenho todas elas. Então eu consigo expressar todas elas de maneira linear. Então é x menos a, x menos b, x menos c, x menos d, x menos e. Com essa expressão, para p de x, eu ainda não conheço os valores de a, b, c, d e e, mas observem que começa a aparecer com um produto dessas raízes somadas de alguma coisa. Passando então para a próxima página, qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é calcular o valor de 1 mais a vezes 1 mais b vezes 1 mais c vezes 1 mais d vezes 1 mais e. Agora eu preciso conseguir correlacionar esse produto com o meu polinômio, que eu já consegui fatorar ele. Uma forma é observar o seguinte: aqui no polinômio eu tenho x menos a, e aqui no produto eu tenho 1 mais a. Então eu posso trocar o x por menos 1. E aí vai acontecer o seguinte: eu vou escrever aqui o p de menos 1 passa a ser 6, que multiplica menos 1 menos a. Agora trocando em todos os outros parênteses o x por menos 1. Menos 1 menos b vezes menos 1 menos c vezes menos 1 menos d vezes menos 1 menos e. Aqui eu ainda não estou próximo do produto que eu quero, mas eu observo que eu posso fatorar, eu posso colocar em evidência o sinal negativo, o menos 1 em cada um desses fatores, de maneira que vai ficar da seguinte forma: o meu p de menos 1 é igual a 6, que multiplica menos 1 desse primeiro parêntese. Quando eu tiro menos 1, sobra o quê? 1 mais o a, vezes menos 1 do segundo parêntese, quem que sobra lá dentro? 1 mais o b, vezes o terceiro parêntese, menos 1, e o que sobra lá dentro? 1 mais c, vezes o quarto parêntese, menos 1, e o que sobra lá dentro? 1 mais d, vezes o quinto parêntese, menos 1, que sobra lá dentro? 1 mais e. Aglutinando os termos aqui parecidos agora, eu obtenho então 6, menos 1 apareceu 5 vezes, então 6 vezes menos 1 elevado à quinta potência. E aqui o produto que eu queria: 1 mais a vezes 1 mais b vezes 1 mais c vezes 1 mais d vezes 1 mais e. De forma que, se eu conseguir obter o valor de p de menos 1, então eu consigo solucionar o problema. E a partir daqui é só substituição. Por quê? P de x não era 6x à quinta mais 5x à quarta mais 4x ao cubo mais 3x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, para eu obter o p de menos 1 é só eu trocar o valor. Vai ficar 6 vezes menos 1 à quinta mais 5 vezes menos 1 à quarta mais 4 vezes menos 1 ao cubo mais 3 vezes menos 1 ao quadrado, mais 2 vezes menos 1, mais 1. Aqui é só a aritmética básica a partir de agora. 6 vezes menos 1, menos 6, mais 5 vezes 1, menos 4, mais 3, menos 2, mais 1. O que vai dar, ó, menos 6 mais 5, menos 1, menos 4, menos 3, menos 1, menos 2, menos 1, menos 1, então dá menos 1, menos 1, menos 1, o que é igual a menos 3. E, portanto, então a gente chega aqui à nossa conclusão. Menos 3 é igual a menos 6, que é 6 vezes menos 1 à quinta, vezes o nosso produto. 1 mais a vezes 1 mais b vezes 1 mais c vezes 1 mais d vezes 1 mais e. Então a gente pode escrever aqui o nosso produto querido. Nada mais é do que menos 3 dividido por menos 6, que é igual a meio, e essa é a solução do nosso problema. Espero que vocês tenham gostado. Essa questão é interessante, a gente conseguiu resolvê-la usando dois teoremas fundamentais. Primeiro, que garante que uma raiz de um polinômio fatora aquele polinômio quando você divide por x menos a raiz, e o segundo, que garante que um polinômio de grau n tem no máximo n raízes reais, de forma que, se a gente tinha um polinômio de grau 5 e ele nos deu as 5 raízes, a gente consegue expressar o polinômio em funções lineares, né, fatores lineares envolvendo
números, aquelas raízes. No mais, espero que você se inscreva no canal para acompanhar o nosso trabalho, dê o like no vídeo se a questão foi maneira para você. Forte abraço e até o próximo problema.